E aí galera, beleza? Aqui é o professor Luciano para mais uma videoaula. Hoje vamos falar um pouco do humanismo, que foi o segundo período literário da língua portuguesa. Lembrando sempre que se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. E se tiver sugestões sobre temas para serem abordados, deixa aí nos comentários, beleza? Lembrando que o Enem está chegando aí, então se você quiser dar aquela revisada rápida na matéria de língua portuguesa, dá uma olhada lá no canal, assiste as videoaulas lá que tem bastante dica, beleza? Então vamos para a aula. O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou seja, entre o trovadorismo e o Renascimento. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideias filosóficas, morais e estéticos que valorizavam o ser humano, coisa que a gente não tinha antes disso. Em Portugal, o humanismo estendeu-se entre 1434 a 1527 e teve como marco inicial a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino, e como marco de transição para o Renascimento, a volta do poeta Sá de Miranda da Itália, que trazia as novidades renascentistas. Então, assim, qual que é a importância do Fernão Lopes aqui? Fernão Lopes, quando ele assume como cronista-mor, ele é responsável por escrever as crônicas do reino, sobre os reis, tudo. E aqui ele vai começar a colocar os tipos humanos dentro da literatura, coisa que a gente não tinha antes disso. Então, essa é a importância do Fernão Lopes dentro da literatura, dentro do humanismo. E assim, naquela época, a gente tinha o quê? A gente tinha o humanismo, assim, estava começando a surgir, a gente tinha uma época de transformações na Europa. Então, assim, o humanismo teve como grande influência os fatores sociais, como todos os períodos literários. Então, fatores sociais e fatores econômicos, como a formação de uma nova classe, que começava a surgir aí a burguesia, os comerciantes que começavam a competir com os nobres e ganhavam importância na sociedade, e ainda teve a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, sob um período de muitas doenças, como a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa. Então, a gente tinha ali um período de transição, a gente tinha um período de mudanças dentro da Europa, e isso acaba refletindo dentro da literatura. Então, assim, essa época também foi marcada por um período político chamado absolutismo, que a gente tinha o quê? Antigamente a gente tinha os senhores feudais e os camponeses respondiam para aqueles senhores. E aí, no absolutismo, a gente tem o quê? O poder que era descentralizado, que era cada senhor cuidava ali da sua terra, passa o quê? Passa para a mão dos reis. Então, esse período, o rei começa a centralizar todo o poder ali. Então, assim, outra influência importante foi a queda da hegemonia da igreja, que até então a igreja controlava tudo. Então, a igreja passa a ser criticada por seus seguidores. Então, assim, o fato que foi, assim, isso foi colaborando para uma visão mais antropocêntrica, ou seja, mais para o homem. A igreja, ela não era mais a dona da verdade, ela não era mais a dona do saber. Então, assim, a gente sai do pensamento religioso, uma visão totalmente teocêntrica, e passa para uma visão mais antropocêntrica, mas não totalmente ainda. Lembrando que aqui a gente tem um período de transição. Então, assim, umas características do movimento. A gente vai ter o teocentrismo versus o antropocentrismo, mas aqui ainda não domina o antropocentrismo. Aqui a gente tem uma oposição ali, mas a gente está, assim, no período de transição. Então, a gente vai ter a separação entre a música e a poesia, o cientificismo, ou seja, o cientista, a ciência começa a fazer parte também ali da coisa, a gente sai daquela coisa, a visão da igreja, a gente começa a ter os cientistas, a descrição da figura humana, inclusive da mulher, você tem as suas expressões, detalhes e proporções, então a gente coloca o ser humano mais real, diferente das cantigas, onde tinha aquele servo sonhando com uma mulher amada, ou aquela mulher que estava esperando pelo amado, que estava numa guerra, não, a gente começa a ter mais tipos mais humanos ali. A descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, considerados refúgios para a mágoa do amor, então a gente começa a ter uma literatura diferente, não é mais aquela coisa totalmente imaginária. A descentralização do conhecimento, que a gente tem até então um controle da Igreja Católica, deixa de ter todo esse controle, os apoio aos valores cristãos e medieval. Então, tá vendo assim? A gente não tem a igreja como centro ali, mas a gente tem ainda os valores cristãos muito fortes dentro dessa literatura ainda. Então, a gente tem essa diferença, assim, não é que o teocentrismo saiu de vez, o teocentrismo continua, mas a gente tem um pouco do antropocentrismo também, tem o homem, assim, então ao mesmo tempo que a gente coloca mais o homem dentro da literatura, a gente ainda tem o que? A gente tem ainda aqueles valores cristãos dentro da literatura também, porque a sociedade ainda estava com os valores cristãos embutidos nela.
Então é assim, as principais produções literárias da época, nessa época a gente sai assim daquela coisa só da cantiga, então a gente tem a poesia, que a poesia humanista ela possui as mesmas características das cantigas, mas houve uma separação entre música e poesia. Então, nas cantigas eram aquelas poesias cantadas, já no humanismo não, a gente tem a música e a gente tem a poesia. A poesia ela passa a ser declamada. E ela passa a ser declamada onde? Nos palácios, que essa época ficou conhecida no humanismo como poesia palaciana, que as poesias não eram feitas para ser declamadas em festa, nos palácios, essas coisas. E aí aqui a gente passa a ter as crônicas históricas, que tinham como objetivo relatar a vida dos reis por meio de documentos históricos. Por isso houve uma busca de rigor à objetividade, embora ainda se atribuísse aos reis toda a iniciativa pelos feitos históricos. Então a gente começa a buscar uma coisa mais objetiva, sabe aquela coisa imaginária, aquela coisa heróica, para uma coisa mais real, assim. Então aí começa a contar os feitos do rei, mas de uma maneira mais real, assim. A gente tem também nessa época as novelas de cavalaria, que eram histórias ficcionais de aventuras, que os personagens demonstravam heroísmo, lealdade e a religiosidade, ainda presente dentro da literatura. A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo de novela de cavalaria, é o Rei Arthur. O Rei Arthur, assim, não é da língua portuguesa, mas as novelas de cavalarias mais famosas são os Rei Arthur. E a gente começa a ter o que aqui também? O teatro aqui dentro. Então a gente vai ter os textos teatrais, que eles eram divididos entre autos e farsas. Então os autos, o que eram? Os autos eram peças curtas que representavam cenas bíblicas. Então eu pegava trechos da Bíblia e encenava. E as farsas tratavam do cotidiano da época e possuíam comicidade exagerada ao retirar, tipo, ao retratar os tipos e costumes. Então as farsas, assim, elas tinham cunhos religiosos também, mas elas mostravam o cotidiano da época, elas mostravam já os tipos, os costumes sociais, mas de uma maneira um pouco mais cômica, assim, não era aquela coisa mais séria. Então o teatro, os autos, por exemplo, eles eram aquela coisa mais para, pode-se dizer, doutrinar as pessoas, ela tinha aquela questão da doutrinação, aquela questão de impor morais, impor costumes. As farsas não, elas eram mais uma coisa mais cômicas. E aí, os principais autores que a gente vai ter aqui dentro do humanismo, a gente tem o Francesco Petrarca, tem Dante Alighieri, que tem a Divina Comédia, tem o Giovanni Boccaccio, o Erasmo Rotterdam, Fernão Lopes, Michel Montaigne, e o Gil Vicente. O Gil Vicente ele vai ser assim o grande nome do humanismo, assim, do teatro humanista. Então, assim, a gente tem várias peças dele, tem a farsa de Inês Pereira, tem o Alto da Barca do Inferno, que todo mundo aí que passou pelo primeiro ano, assim, já do ensino médio, ouviu falar do Alto da Barca do Inferno, ou teve que ler o Alto da Barca do Inferno, e que é um dos textos aí bem famosos e ainda que é usado muito hoje. Só que assim, não vamos entrar ainda nos méritos do Gil Vicente, que eu acho que assim, ele é um autor que a gente precisa trabalhar uma parte. Então depois eu vou montar uma videoaula falando um pouquinho mais do Gil Vicente, falando um pouco do Alto da Barca do Inferno, mostrando um pouco melhor a sua obra, beleza? Então é isso, gente. Isso foi um resumão assim do que foi o humanismo, as principais características, os principais autores, falar um pouquinho da obra. E assim, se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Toda semana aí eu vou tentar postar um vídeo novo. Então, assim, compartilha também, indica o canal aí, dá aquela fortalecida, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula. Até mais, galera.